conseguiria carregar esse peso na consciência, por mais que ela tivesse me ferido. No fim de semana seguinte, Thomas veio me visitar de novo. A gente foi caminhar num parque perto do apartamento da tia Sarah, e contei pra ele sobre o caderno de registros. As folhas secas estalavam sob nossos pés, e o ar fresco trazia o cheiro de lenha queimada de alguma lareira por perto. Por um momento, parecia uma tarde qualquer, como se eu fosse só uma garota comum com seu namorado, e não alguém escondida da própria irmã gêmea com tendências perigosas. Boa ideia, ele disse apertando minha mão, mas eu continuo preocupado com você. Seus olhos castanhos estavam cheios de preocupação, e sentia aquele friozinho no peito. Thomas tinha sido meu apoio o tempo todo, sem nunca duvidar da minha história ou dizer que eu tava exagerando. Encostei no ombro dele, tentando absorver aquela segurança que ele sempre me transmitia. Eu estava prestes a responder quando vi um carro familiar passando devagar pela entrada do parque. Meu coração quase pulou pela boca. Era o Lexus prateado da minha mãe, o mesmo com um amassado na porta do passageiro, de quando a Hayley bateu num hidrante no verão passado. Preciso sair daqui, sussurrei, puxando Thomas para trás de um carvalho enorme. Aquele é o carro da minha mãe. Ficamos observando enquanto o carro deu outra volta, dessa vez ainda mais devagar. Não consegui ver quem estava dirigindo, mas eu sabia. De algum jeito a Hayley tinha me encontrado. A sensação era horrível, como se insetos estivessem subindo pelas minhas costas. Como ela descobriu onde eu tô? Sibilei, sentindo o pânico subir no peito. Minhas mãos ficaram geladas, e eu sentia meu coração pulsando até na ponta dos dedos. Thomas ficou sério. Talvez sua mãe tenha contado... Ou talvez ela tenha rastreado as ligações da sua mãe até encontrar o endereço da sua tia. Esperamos o carro ir embora. Então saímos correndo de volta pro apartamento da tia Sarah. Meus pulmões ardiam. Talvez pelo esforço. Talvez pelo medo. Contei tudo pra tia Sarah. E ela imediatamente fechou todas as persianas e conferiu todas as trancas. Cada clique metálico do trinco trazia um misto de alívio e pavor. Acho melhor adiantarmos as coisas, ela disse pegando o celular. Vou ligar agora pra minha amiga terapeuta. Enquanto a tia Sarah fazia a ligação, mandei uma mensagem pra minha mãe. A Hayley acabou de passar por aqui. Você contou onde eu tô? A resposta veio quase na hora. Não, juro que não. Você tá bem? Eu não sabia se acreditava nela. Mas antes que eu respondesse, chegou outra mensagem. Se cuida. Ela pegou as chaves do carro hoje de manhã. Achei que fosse só ao shopping. Ótimo. Além de saber onde eu tava, a Hayley ainda tava motorizada. Mostrei as mensagens pra tia Sarah, que tinha acabado de desligar. Ela franziu a testa, as linhas de preocupação ainda mais marcadas. O Dr. Martinez pode atender a gente amanhã à tarde, ela disse. Todos nós. Sua mãe e a Hayley também. Hayley não vai, respondi na hora. E mesmo que vá, vai mentir sobre tudo. Na minha mente, veio a imagem do rostinho angelical que ela treinou a vida inteira. Os olhos bem abertos, o lábio inferior tremendo de leve, a voz mansa que convencia qualquer um de que ela era a vítima. Tia Sarah deu de ombros. Talvez. Mas o Dr. Martinez é especialista em traumas familiares e manipulação. Ela sabe quando alguém tá mentindo. Eu não tava convencida, mas concordei em ir. Qual era a alternativa? Agora que a Hayley sabia onde eu estava, era só questão de tempo até ela tentar alguma coisa de novo. Naquela noite não consegui dormir. Cada carro que passava me fazia pular da cama. Cada estalo do prédio me deixava em alerta, olhando fixamente pra porta. As sombras pareciam se mover, tomar formas assustadoras. Ficava imaginando a Hayley parada ao lado da minha cama, com aquele sorriso vazio e um objeto afiado na mão. Por volta das 2 da manhã, meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. A luz azul iluminou meu rosto enquanto eu lia. Te achei, gêmea feiosa. Dorme bem. Mostrei a mensagem pra tia Sarah de manhã. Ela ligou pra minha mãe na hora, que disse que a Hayley estava em casa a noite toda. Pelo menos que ela soubesse. Mas o estrago já estava feito. Me sentia exposta, vulnerável, como se a Hayley estivesse me observando de algum canto escuro, só esperando a hora certa pra atacar. No dia seguinte, o Thomas insistiu em levar a gente até o consultório da terapeuta. O prédio era bem simples, de tijolos, com janelas foscas que só deixavam ver silhuetas se mexendo lá dentro. Thomas apertou minha mão antes de eu sair do carro. Vou estar aqui fora. Qualquer coisa é só me chamar. Ele prometeu. Ele ficou no carro enquanto tia Sarah e eu entramos. A sala de espera era pintada num azul suave, com poltronas confortáveis e uma musiquinha instrumental tocando baixinho por alto-falantes escondidos. Pra minha surpresa, minha mãe já estava lá, sentada sozinha num canto da sala. Cadê a Hayley? Perguntei mantendo distância. Notei que minha mãe tinha se posicionado de um jeito que conseguia ver tanto a entrada quanto o corredor que levava pros consultórios. Ela parecia exausta, com olheiras fundas e o cabelo, que sempre foi impecável, preso num rabo de cavalo bagunçado. Ela se recusou a vir, disse que terapia é coisa de gente fraca. A doutora Martinez era uma mulher de meia idade, com olhos bondosos e um jeito firme de falar. O consultório dela era acolhedor, com plantas na janela e quadros abstratos nas paredes. Ela ouviu com atenção enquanto eu contava tudo, às vezes lançando um olhar para minha mãe, que não tirava os olhos das próprias mãos. Estava tão nervosa que começou a cutucar as cutículas até uma delas sangrar. Dona Collins, disse a doutora Martinez quando terminei. Qual é a sua perspectiva sobre tudo isso? Minha mãe começou a chorar, mas não eram aquelas lágrimas silenciosas e controladas de outras vezes. Eram soluços feios, descontrolados, que faziam o corpo todo dela tremer. O rosto dela se contorceu, e o rímel escorria pelas bochechas em linhas escuras. Eu não sei o que aconteceu,
ela disse entre os soluços. A Hailey sempre foi uma criança tão doce, mas ultimamente, ela mudou. Ela vive com raiva, esconde tudo. E outro dia encontrei um caderno embaixo do colchão com planos. Formas de machucar a Lia. Formas de me machucar, caso eu interferisse. Um arrepio percorreu minha espinha. Que tipo de planos? Perguntei. Minha mãe balançou a cabeça, as mãos tremendo enquanto aceitava um lenço de papel da doutora Martinez. Coisas horríveis. Cortar os freios foi só o começo. Tinha diagramas, listas de materiais. Eu nem consigo repetir o resto. Só sei que eram planos assustadores. A doutora Martinez se inclinou para a frente, com uma expressão séria, mas acolhedora. Senhora, Collins, a Hailey já foi avaliada por um profissional de saúde mental? Não, admitiu minha mãe. Meu marido sempre dizia que ela era só cheia de energia, que eu tava exagerando. Ela começou a rasgar o lenço de papel em pedacinhos, que caíam no colo dela como flocos de neve. E onde está seu marido agora? Perguntou a doutora Martinez. Viagem a trabalho, respondeu minha mãe rápido demais. Franzi os olhos. Eu conhecia aquela resposta. Era o mesmo tipo de desvio que ela usava quando eu era criança, sempre que o papai sumia por dias. Mãe, falei devagar, onde o pai tá de verdade? Ela não me olhou. Ele foi embora, 3 dias atrás. Disse que não aguentava mais o drama. Típico. Meu pai sempre dava um jeito de sumir quando a coisa apertava, deixando tudo nas costas da minha mãe. Mas dessa vez ele não sumiu só emocionalmente. Ele foi embora mesmo. Nem fiquei surpresa. Ele já estava ausente há anos, só aparecendo para tirar fotos em família ou quando a Hailey ganhava algum prêmio. A doutora Martinez passou o resto da sessão traçando um plano de segurança. Recomendou que minha mãe ficasse com a gente no apartamento da tia Sarah por alguns dias, enquanto decidíamos os próximos passos. Também sugeriu uma medida protetiva temporária contra a Hailey, o que fez minha mãe voltar a chorar. Os ombros dela se curvaram, como se ela quisesse desaparecer. Ela é minha filha, repetia. Eu não posso fazer isso com a minha filha. Ela tentou machucar sua outra filha, retrucou tia Sarah, já sem muita paciência. 2 vezes. No fim, minha mãe aceitou ficar conosco, mas recusou a medida protetiva. A doutora Martinez entregou para ela panfletos de clínicas de internação especializadas em casos graves como o da Hailey, mas dava para ver que minha mãe ainda não estava pronta para dar esse passo. Ela segurava os folhetos como se fossem a última esperança, mas os olhos estavam distantes, sem foco. Quando voltamos pro apartamento da tia Sarah, o Thomas já estava esperando do lado de fora, com uma expressão preocupada. Ele